Bom, deixa eu ver. Ei, mãe, começou porque eu não sei não. Ah, tá bom, então começou. Quê? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Não sei o que quer dizer, tá deitado o vídeo. Ah, bom. Fala aí, pessoal, desculpa, eu vou tentar arrumar aqui, Hã? Fala aí, pessoal. Bom, é o seguinte, desculpa, eu vou descobrir como é que faz pra consertar isso daí. Acho que é aqui. Ok. Não é. Assim fica? Tá com a câmera ao contrário. Por isso que tava escuro. Ok, então assim fica virado. Gire o seu dispositivo. Ah, só dá? Não, agora ficou ao contrário. Gira. Vamos lá. Pronto? Aí. Tá certo então? Acho que sim. Não. Não tá certo. É porque não dá pra ficar assim então, né? Então tá. Ok. Então vai ser assim mesmo. Boa noite. Boa noite pra quem tá assistindo. Boa tarde pra quem vai assistir depois. E boa noite pra quem vai assistir depois também, né? Enfim. Bom, como talvez tenha alguém aqui que possa estar vendo que não me conheça, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Nicolas Catalani Zamboni Kikebush. Na capoeira sou apelidado de Grilo Falante. E o meu objetivo fazendo esses vídeos, que eu pretendo fazer toda quinta-feira, começando às 8 horas, é contar a história da capoeira e contar também sobre os momentos em que a capoeira impacta na história do Brasil. Porque muitas vezes não saberem que a capoeira impacta na história do Brasil, em parte porque tem gente aqui que nem conhece a capoeira tem um impacto. E eu acredito que, como diz um ditado que eu aprendi há umas 2 semanas, enquanto as histórias de caçadas forem contadas por caçadores, esses continuarão como os únicos heróis. Ou seja, enquanto que os não capoeiristas contarem a história do Brasil, a capoeira vai continuar como algo à parte a história do Brasil, que é uma coisa que só tá ali, mas que não tem um impacto muito grande. Então eu quero demonstrar justamente esse impacto. E além de divulgar a capoeira. Então, bom, pra começar, antes de falarmos da capoeira, como a gente está falando de história, a gente tem que entender o contexto anterior. O que é que está acontecendo? Por quê? Bom, a capoeira surgiu no Brasil. E ela foi uma mistura de manifestações africanas, indígenas, europeias. Foi uma mistura que foi, na verdade, perdurando essa mistura, né? Continua a se misturar durante séculos, quer dizer. Até hoje ainda há coisas sendo acrescentadas de outras artes marciais, né? Por exemplo, uma vez o mestre, eu fui numa aula, tive uma aula com o mestre Chen e ele mostrou movimentos baseados em movimentos de jiu-jitsu, né? Então, para entender toda essa mistura de culturas e manifestações e entender como a organização da colônia fez
propiciou essa mistura e por que não se fez essas fusões de outra forma, temos que entender o contexto em que surgiu a colônia. E para entender esse contexto, temos que começar que ela foi descoberta. Então vamos começar no movimento das grandes navegações, que tem início em 1415 com a tomada de Ceuta. Mas para o que a gente quer aqui, não é exatamente importante a gente entender o porquê que a cidade de Ceuta foi tomada. Então vamos avançar no tempo para 1453? 1453, que foi quando ocorreu a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, que era uma cidade que havia sido fundada pelo imperador Constantino, e por isso Constantinopla, no século IV a.C., como capital do Império Romano do Oriente, que depois virou o Império Bizantino. E essa cidade foi tomada pelo Império Otomano. Depois da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, não lembro qual das duas, foi um tanto desmembrado, né? E virou o que hoje é a Turquia. Por que que o Império Otomano... O que é que o Império Otomano tem a ver com as grandes navegações? Bom, o Império Otomano, a cidade de Constantinopla era uma cidade que ligava literalmente todo o mundo conhecido pelos europeus. O mundo que os europeus conheciam: Europa, Ásia e África. Ligava, tinha rotas comerciais que iam do extremo asiático até o extremo europeu, do extremo europeu até o extremo sul-africano, né? Ligava então para todo o mundo conhecido pelos europeus e também o mundo conhecido pelos asiáticos e africanos. Então essa é a importância da cidade, as rotas comerciais, e por isso os otomanos conquistaram essa cidade. Bom, o que é que acontece? Como é que essa tomada dessa cidade gerou as grandes navegações? Bom, o Império Otomano fez um acordo comercial com a cidade de Veneza, que era uma cidade-estado italiana. E qual era esse acordo? Era de mandar todas as especiarias das Índias para aquela cidade e ela revenderia na Europa. Qual é o problema disso? O problema é, na verdade, um princípio simples da economia. Se eu compro ou produzo algo, eu vou vender por um valor maior do que aquele que eu paguei. E tanto para produzir quanto para comprar, né? Para eu ter lucro. E o que acontece com as especiarias das Índias? Que, para deixar bem claro, Índias não é o país Índia. Índias é um conjunto de países que tinha, entre outros, a Índia, a China, o Japão, que eram países que os europeus não conheciam. As especiarias eram produzidas nas Índias, que, para só deixar de exemplo, vamos colocar que é a Índia. Pronto. Eu produzo uma determinada especiaria. Essa especiaria eu vou vender para um comerciante por um valor X, que é maior do que aquele valor que eu tive para produzir. Esse comerciante vai vender provavelmente para um outro comerciante que vai por um valor maior do que aquele que ele pagou. E esse segundo comerciante vai vender para os comerciantes árabes, ou talvez ele seja um comerciante árabe. E aí ele vai ir até Constantinopla, ou se ele for um comerciante árabe, ou se ele não for, vai vender para um comerciante árabe que vai até Constantinopla, e vai vender em Constantinopla as especiarias. E eles vão atravessar, o comerciante árabe vai atravessar o deserto do Oriente Médio, uma pequena parte do deserto do Egito, né? E lá em Constantinopla vai vender a mercadoria por um preço muito maior pela qual foi produzida. E aí o comerciante de Constantinopla vai atravessar o Mar Mediterrâneo e vai sair vendendo nas cidades portuárias europeias. E aí elas vão vender para as outras cidades. Só que agora, o que vai acontecer?
comerciante vai ser um comerciante de Veneza para as outras cidades europeias. Isso vai aumentar muito o preço das especiarias, que simplificadamente são temperos. Só que elas não são só temperos. Elas tinham várias funções. Algumas, na verdade, serviam até como medicamentos. E aí o que vai acontecer? Os nobres e os raríssimos burgueses europeus, raríssimos porque ainda porque esse foi o início da Idade Moderna, que a queda de Constantinopla marcou o início da Idade Moderna, o que quer dizer que a tomada, que a Idade Média acabou naquele momento praticamente, né? Então haviam poucos burgueses e ainda mais poucos burgueses ricos. O que vai acontecer então? Todo esse povo vai ser motivado a iniciar, a fazer navegações para chegar até as Índias e eles mesmos comprarem sem precisar passar por todos esses intermediários. Como eu disse, eu vou fazer vídeos toda quinta-feira a partir das 8 horas. E eu não faço a mínima ideia se o tamanho desse vídeo está bom. Então eu gostaria que alguém comentasse. Porque na próxima, se uns 10 minutinhos está bom, ou se falo mais, por mais tempo, né? Porque próxima quinta-feira, agora que a gente entendeu o contexto que vai dar início às grandes navegações, na próxima quinta eu pretendo falar das grandes navegações, que vai demorar também mais uns 10 minutos. Então, se vocês acharem que 10 minutos é pouco e que pode ser uns 20 minutos, é só avisar. Enquanto ninguém avisa, alguém teria alguma pergunta para fazer? Algum comentário, alguma crítica, alguma coisa a acrescentar? Porque história é um fato abordado sobre vários pontos de vista. E aqui foi só o meu ponto de vista, né? Outras pessoas vão ter outros pontos de vista. Bom. Eu percebi, mas eu ouvi. Bom. Dá pra repetir que parte, mãe? O que motivou as grandes navegações foi a tomada da cidade de Constantinopla por causa das especiarias, que tinham muita importância no continente europeu. E Então, se você sabe por que tá perguntando. Bom, como talvez possa ter cortado para alguém, ou se não cortou, ou pode não ter entendido, o que motivou as grandes navegações foi o fato das especiarias terem ficado ainda mais caras do... Boa noite, Eduardo. O que motivou as grandes navegações foi o fato das especiarias terem ficado com um preço ainda mais exorbitante do que eram, porque afinal de contas, além delas terem, como é que se fala?
aumentado o preço por causa que aumentou a quantidade de intermediários na venda dela, também se aumentou o... como é que se fala? O valor, porque Veneza agora tinha o monopólio das especiarias. Ninguém mais vendia as especiarias exceto ela. Então esse preço extremamente elevado vai motivar os burgueses, os pouquíssimos burgueses ricos, os reis e os nobres, a irem até as Índias para vender, para comprar, e eles mesmos venderem as especiarias por um preço muito barato, que é comparado com o preço que Veneza estava vendendo. Então isso seria não apenas uma solução para o problema do preço exorbitante das especiarias, ainda país que conseguisse chegar nas Índias primeiro e começar a vender primeiro, iria conseguir um lucro muito maior do que os outros países, porque ele praticamente não teria competição, já que Veneza seria o único país, a única cidade que está competindo com esse país. E isso significa que, devido ao fato de Veneza ter um monte de intermediários, não iria conseguir vender por um preço mais baixo. Isso garantiria um mercado, entendeu? Bom, Eduardo, é o seguinte, você perdeu a primeira parte do vídeo, então eu vou explicar. Eu pretendo fazer vídeos toda quinta-feira à noite, a partir das 8 horas. E eu vou falar sobre a história da capoeira e falar de vários momentos em que a capoeira impactou na história do Brasil, né? Então o que acontece? Esse primeiro vídeo eu quero apenas dar o contexto, apenas para dar o contexto do... como é que se fala? O contexto da qual a colônia brasileira, a colônia portuguesa, que é o Brasil, estava, para poder se entender a formação da capoeira, as influências que a capoeira recebeu. Mas, para responder sua pergunta, na minha opinião, ela era uma forma de defesa. Era uma forma de defesa e uma forma de defesa muito explícita em vários momentos da história. Quer dizer, ela provavelmente em algum momento começou a se ver como um jogo para distrair os capoeiristas, né? Não tem problema não, o importante é vir, né? Ela tinha como objetivo a defesa dos escravos, como meio de defesa dos escravos, ex-escravos, quilombolas. Isso na minha opinião, para deixar bem claro. E aí, com o tempo, foi se transformando num jogo e depois num esporte, né? Mas então, por enquanto, é isso. Como ninguém respondeu se 10 minutos estava bom ou pouco, e ainda tem 7 pessoas aqui, 8 agora, eu vou concluir que eu posso continuar falando um pouco mais. Bom, então as grandes navegações iniciaram. E qual vai ser o primeiro ponto a se entender das grandes navegações? Os países que participaram e por que alguns outros não participaram. Bom, vamos começar pelos que não participaram. Itália, Alemanha, não participaram por um motivo muito simples. Não estavam unificados. Isso quer dizer que as cidades-estados alemãs, italianas, reinos alemães, né, estavam em uma guerra constante até com o objetivo de se unificar, né, que é o caso de Veneza. Era uma cidade-estado, uma cidade com a soberania de um estado. Mas não havia o país Itália.
outro detalhe, Inglaterra e França não participaram inicialmente, demoraram para começar a participar deste movimento das grandes navegações por um fato muito simples. Estavam no meio da Guerra dos 100 Anos quando começou esse movimento. A Guerra dos 100 Anos, que durou 114 anos, e a Inglaterra, depois da Guerra dos 100 Anos, começou a Guerra das Duas Rosas, que foi um conflito interno entre as famílias Lancaster e York pelo trono inglês. Aí por essa razão não participou. Portugal e Espanha. Espanha também inicialmente não participou. Portugal, que foi o maior, foi o grande pioneiro das grandes navegações, foi o pioneiro pelo seguinte fato. Primeiro, foi o primeiro país da Europa a se unificar. Segundo, a posição geográfica de Portugal é perfeita. Na verdade, costumava-se dizer que Portugal estava olhando para o Oceano Atlântico. E qual vai ser a ideia de Portugal para chegar nas Índias? Depois a gente fala da Espanha. Contornar a África. Bom, talvez vocês se perguntem por que Portugal decidiu contornar a África, né? Quer dizer, a menor distância entre uma reta são 2 pontos. A menor distância entre 2 pontos são uma reta. Então, por que contornar a África inteira para chegar no Oriente, nas Índias? Bom, eu creio que em parte do motivo talvez seja que ele teria que atravessar o Império Otomano, ou seja, precisaria ter autorização do Império Otomano para passar. E talvez o Império Otomano, a fim de manter o acordo comercial que tinha com Veneza, não fosse deixar. Mas eu não sei. Pode ser. Outro fator é que eu teria que passar por vários reinos, né? Por vários locais e pagar impostos pelas especiarias. Isso elevaria o preço. Uma outra razão. Eles não tinham a menor ideia do quão longo era a África. Nessa época eles começa-se a realmente a se desenvolver a cartografia para o nível que a gente tem hoje, né? Quer dizer, nessa época ainda os mapas eram tudo muito distorcidos, né? Tem mapas que o tamanho não condiz em nada com a realidade, né? Com certeza, Eduardo, a geografia de Portugal foi extremamente privilegiada, até porque, como Portugal fica no litoral e a única fronteira que tem é com a Espanha, eles com certeza tiveram que desenvolver muito bem as técnicas de navegação para fazer comércio com outros países, né? Bom, o que é que acontece também? Por que eles continuaram quando perceberam o tamanho da África, né? Quer dizer, não parece ser muito... Não é exatamente uma coisa muito inteligente você ficar forçando algo que não vai... Que não tá dando resultado, né? Que o mais interessante é sempre você tentar de uma outra forma. Então por que Portugal contornou a África? Quer dizer, eles começaram esse movimento de contornar a África em 1453, né? Com a queda de Constantinopla. Não sei quando foi a primeira navegação, mas vamos botar que foi aí. E eles só chegaram nas Índias em 1499. Bom, a razão, na verdade, é simples. Conforme eles iam contornando a África, eles iam descobrindo novos territórios. Alguns eles iam tomando, como o Cabo do Bojador, que foi tomado por Gil Eanes. Outros eles iam descobrindo, né? E iam conseguindo fazer acordos comerciais, como, por exemplo, houve essa possibilidade quando o Diogo Cão descobriu a costa do Congo, de fazer um acordo comercial com o Reino do Congo. Só que o grande detalhe das grandes navegações demorou muito tempo para eles conseguirem contornar a África. Em 1499 é que Vasco da Gama vai conseguir chegar em Calicut, que é uma cidade portuária da Índia. E esse foi um feito tão grande que
Luís de Camões? Camões, né? Luís de Camões escreveu o livro Os Lusíadas, que é um poema épico sobre essa viagem, né? Porque ele conseguiu fazer o feito de contornar o Cabo da Boa Esperança, que originalmente tinha sido nomeado por Bartolomeu Dias, que descobriu esse cabo, como o Cabo das Tormentas, porque esse cabo, que fica no ponto extremo sul da África, ia ser a tormenta eterna dos portugueses que não iam conseguir chegar nas Índias. Mas aí mudaram o nome, Mas aí o rei quis mudar o nome porque aquela seria a boa esperança de que era possível chegar nas Índias. Bom, enfim. Agora vamos chegar no descobrimento do Brasil em 1500. Mas antes vamos falar do descobrimento das Américas e falar da Espanha. A Espanha demorou para participar das grandes navegações por causa da unificação. Portugal já estava unificado desde o início de 1400, né? Mas a Espanha, devido aos mouros que tinham invadido a região, ainda estava num processo de reunificação. E quando terminou de se unificar, ela estava quebrada, porque unificação significa conquistar os outros territórios para formar um país, né? E guerra custa dinheiro, então a Espanha estava sem dinheiro. E os reis católicos, então, eles vão conseguir financiar o Cristóvão Colombo para conseguir chegar nas Índias. Porque Colombo, ele teve a grande sacada de perceber que a Terra, devido a anos de estudo, né, ele percebeu que a Terra era redonda. Então era possível chegar nas Índias, era só contornar. Só que ele só não contava que teria um continente no meio. E assim, no ano que eu acabei de esquecer, mas que eu vou olhar agora para dizer, no ano de 1492, Colombo chega no Caribe. E pensa, ou pelo menos faz todos acreditarem que ele havia descoberto a costa da China. Mas aí depois, Américo Vespúcio vai lançar na verdade, vai ser o primeiro a dizer que Colombo havia descoberto um novo continente. E devido ao fato de uma série de livretos que ele publicou sobre a história das Américas, esses livretos em geral são muito fantasiosos, né? Que o continente vai receber o nome de América e não Colômbia, por exemplo, né? E aí, bom, vamos... E o descobrimento do Brasil em 1500, o que é que acontece? Quando se percebeu que Colombo havia descoberto... Assim, Eduardo, Portugal aportou nas Américas pela primeira vez em 1500, segundo os registros que eu conheço, né? Não falo nem de Pedro Álvares Cabral, eu falo de duas expedições das quais eu não me lembro de quem foi, que inclusive se discute se essas duas expedições teriam chegado no Brasil antes de Cabral, né? A Espanha com certeza chegou nas Américas antes de Portugal, isso é um fato. Agora, se os fenícios chegaram ou não nas Américas, eu não sei de navegadores, mas eu não tenho nenhuma informação sobre o assunto. Mas, por exemplo, essa realmente é uma outra discussão muito interessante, né? Sobre quem realmente teria chegado nas Américas. Se teria sido os espanhóis, os fenícios, os chineses, que também tem essa teoria, porque a marinha chinesa era muito melhor séculos antes de Portugal começar as grandes navegações. E tem até uma teoria que diz que os vikings haviam chegado na América do Norte, né? Bom, Cabral chegou no Brasil em 1500. E por que que... E isso tem uma grande discussão, né? Porque Cabral possivelmente teria cometido um suposto
teria cometido um suposto erro de navegação enquanto ia para as Índias. Mas, na minha opinião, isso aí não é exatamente o que aconteceu. Por quê? Alguns anos antes, eu não lembro de que ano, e não importa o ano no momento, devido a várias questões políticas, quando os espanhóis e os portugueses perceberam que havia sido descoberto um novo continente, eles dividiram o mundo entre eles dois. Claramente não dividiram com os outros países, né? Era só com eles. E essa divisão do mundo foi confirmada no Tratado de Tordesilhas, que foi feito na cidade de Tordesilhas. E ele dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, tendo como base o Cabo Verde. Não sei quantas milhas de distância de Cabo Verde eram os domínios portugueses. E o resto seria domínios espanhóis. Só que os portugueses não tinham nenhuma ideia se havia território para eles nas Américas. Então o rei português teria mandado Pedro Álvares Cabral, que tinha uma esquadra de 14 navios, que segundo Eduardo Bueno dava 3 esquadras diferentes. Porque realmente é estranho, até porque, como eu tô dizendo, Pedro Álvares Cabral tinha uma esquadra com 14 navios que era maior do que 3 esquadras de outros navegadores, né? Hernán Cortés, que foi o conquistador do Império Azteca, o Pizarro, que é um conquistador do Império Inca, e do Colombo. E são 3 esquadras juntos, não dá o tamanho da esquadra de Cabral, né? Então por isso é muito estranha essa história. E devido justamente a esse contexto, se torna um tanto suspeito que Cabral tivesse que ir para o Brasil para saber se tinha terras para Portugal e depois continuar o caminho para as Índias, porque afinal de contas é muito interessante que ele fosse comprar mais especiarias para vender, né? Porque um ano antes, Vasco da Gama tinha chegado em Calicut, né? E já tinha acordos comerciais com as Índias. Bom, essa parte das grandes navegações eu creio que está bem explicado, mas se alguém tiver alguma pergunta, até porque as pessoas foram chegando durante a explicação, né? Pode perguntar, que eu vou ficar aqui esperando. Então, nesse caso, já que não tem nenhuma pergunta, eu não sei se o tempo por enquanto tá bom, então alguém por favor me diga se eu continuo falando ou se eu deixo pra falar na... Português de Canaã. Ah, conheço sim. Eu ia falar, na verdade, dessa parte no período pré-colonial do Brasil, pós-descobrimento do Brasil, né? Que os portugueses, né, foram... Quando comecei... Peraí, deixa eu reorganizar meus pensamentos. Bom, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles, fizeram inicialmente 2 expedições que ficaram conhecidas como expedições exploratórias, que foi em 1501 e 1503. Ok, estão me falando para deixar para a próxima semana, deixo para a próxima semana.
Então, se alguém não é meu amigo no Facebook, pode me enviar a solicitação de amizade que eu aceito. Se eu ficou alguma pergunta que quer me perguntar durante a semana, pode me perguntar que na próxima quinta-feira eu trago a resposta. Deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar. Assim, se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também, me diz como melhorar. E sempre aceito sugestões porque, bom, tecnicamente é a segunda vez, mas é a primeira vez que eu faço isso. Eu praticamente nunca mexo no Facebook, então eu não sei como usar. Então, creio que por hoje é só e até a próxima semana. Bom, deixa eu ver, aqui é pra concluir, né?